Galera, hoje estamos aqui para dar continuidade à série do canal Assistindo Naruto pela primeira vez com a participação de Paula D'Agostin Bandeira. Olá, se apresente, pessoal. por favor. Se apresente, por favor. Ela que me fez assistir Naruto, mas eu não assisti ainda. Essa é a minha primeira vez, mas ela já assistiu, já é veterana, já é expert em Naruto, né? Já é expert, eu não diria, mas gosto bastante da obra. Meu nome é Paula D'Agostin, ainda falta ter o Bandeira, ainda não sou Bandeira. Quem sabe um dia, né, meu amor? Quem sabe um dia Quem a gente sabe um resolve dia? esse detalhe aí. Isso foi uma cobrança? Quem sabe um dia? Não foi uma cobrança, não, gente. Foi apenas uma sugestão. Então hoje a gente vai falar sobre o arco dos Zabuza, galera. Eu fiz aqui, a gente fez junto um react do episódio 1, eu no caso, né, mas principalmente eu reagindo ao episódio 1, mas que também teve a participação da Paula aqui, mas que fazer reacts é muito complicado aqui no YouTube porque exige um trabalho de edição enorme e o risco dele ser desmonetizado e bloqueado no YouTube é muito grande. Então acabei não dando continuidade, a gente decidiu fazer de uma forma um pouco diferente. Assistir uns compilados de uns episódios e uns blocos de episódios aqui e fazer esse vídeo mais interagindo, conversando um com o outro aqui sobre o que a gente achou de algumas coisas, né? Principalmente eu, o que eu achei agora, tendo essa minha primeira experiência, e a Paula vindo aí com a sua sabedoria de longa data aí para contribuir também, para consertar as cagadas que eu falar aqui no vídeo. Vai que saia umazinha ou outra, né? Vai sair com certeza. Que... Eu acho que esse arco dos Zabuza, a primeira coisa que eu achei desse arco dos Zabuza é que ele serve muito para introduzir alguns conceitos, principalmente, né? Porque além da gente ter depois o exame Chunin, que também tem essa participação de poderes novos, dá pra dizer, mas o arco dos Zabuza ele serviu, acho que como uma prévia, né? A gente teve, por exemplo, a apresentação do Kekkei Genkai, que eu fiquei tipo, caraca, mano, que diabos é isso? Basicamente, é um poder genético, tipo Byakugan. Teoricamente, só pode ter Byakugan quem nasceu no clã Hyuga, ou só pode ter o Sharingan quem nasceu no clã Uchiha, e assim por diante, né? Mas, claro, existem meios de burlar, como, por exemplo, o Kakashi tem o Sharingan, né? Porque ele pegou de alguém que tinha o Sharingan, no caso. Ladrão. Então, nesse arco, a gente teve, por exemplo, o poder do Cristal de Gelo, que é um poder diferenciado, né? Que foi o Haku que apresentou esse poder pra gente. E o próprio Sharingan mesmo também, que é um poder novo que a gente não tinha visto ainda, que eu até achei que ia demorar pra caraca pro Kakashi ele mostrar, que seria, por exemplo, o Sasuke que ia mostrar primeiro, mas acabou sendo o Kakashi, né? Que mostrou primeiro esse poder. Eu fiquei, caraca, eu achei que ia só mostrar lá pra frente. Eu achei que a bandana no olho dele ficava um tempão ainda na história. Não, o negócio que é VaptVupt, tem que demonstrar os conceitos o mais rápido possível. Mostrar que o anime é foda. E outra coisa também, né? Foi o chakra da Kyuubi, que a gente viu pela primeira vez. E que animação, cara. Que animação que foi aquele momento em que o Sasuke supostamente morre e o Naruto ele fica boladaço e libera o chakra da Kyuubi. E cara, que animação. Foi lindo aquilo de ver. E naquela época, tipo, se tu tá assistindo pela primeira vez, sem saber toda a história que tem por trás, que daí o Sasuke fica vivo, que daí o Naruto fica correndo atrás do Sasuke o tempo inteiro, dá a impressão que realmente o Sasuke ele morre naquela hora. Que daí a gente vê que morre porcaria nenhuma, né? Até porque o anime é o Naruto correndo atrás do Sasuke. E outra coisa também, né? O próprio poder do Chidori, que a gente vê depois tudo isso, mesmo menos o Cristal de Gelo, né? Que no caso o Haku acabou morrendo, mas os outros poderes a gente vê sendo usados no exame Chunin, por exemplo, né? E o Chidori é um deles também, através, no caso aí, pelo Sasuke depois, mas agora a gente vê pelo Kakashi. Então a gente tem esses conceitos, né, sendo apresentados que servem como uma introdução mesmo, né? Não só para o básico do que é, por exemplo, o chakra, que a gente vê o treinamento deles, que é eles treinando a concentração do chakra para conseguir subir em árvore, por exemplo, mas a gente tem também a introdução desses conceitos um pouco diferenciados, né? Então achei isso bacana, que serve como uma preparação de terreno, já que o exame Chunin, propriamente dito, teoricamente é só para ter as batalhas. Então a gente faz sentido, né? O anime ele já introduzir isso um pouquinho antes. Inclusive, uma das coisas que eu gosto bastante do Naruto é que ele mostra esses treinamentos. Eu não sei o público no geral, mas eu sempre gostei muito de ver o Naruto treinando pra daí depois ver a evolução dele como ninja. Tipo, a gente vê o treinamento dele pra daí ver ele depois batendo. Claro, tem um pouco de protagonismo, com certeza, mas a gente não fica naquela coisa no limbo. O treinamento não fica num limbo. Olha, ele treinou ali e fica na minha cachorrinha ali aparecendo e fica na imaginação de vocês o que aconteceu. Quanto mais o anime ele consegue alternar entre esses momentos, sabe? Eu acho que mais natural fica. Não é aquela coisa em off, não fica aquela coisa completamente em off, a não ser que seja um time skip. Aí tudo bem que vai fazer todo o mistériozão pra mostrar como é que tá o visual e como é que tá os poderes novos, mas
no dia a dia mesmo, acho que é muito bom, é muito importante que tenha esses momentos. Então, por conta da introdução desses conceitos, eu sinto que teve uma certa necessidade, além do fato de ser, obviamente, né, um anime semanal, de o ritmo ser um pouco mais lento. Mas caraca, os caras levaram isso a sério, com o ritmo ser lento e com a exposição desses poderes. Caraca, a cena infinita do Kakashi e do Zabuza lá, eles dois confrontando um ao outro de frente, o pessoal reclama lá, eu vi já a morte lá do terceiro Hokage infinita, que ninguém morria, o sujeito não morria. Mas olha, isso aí também eu acho que ficou pau a pau. Eu honestamente, assim, pra mim ficou pau a pau as duas cenas, porque, pelo amor de Deus, tudo bem que no caso do terceiro Hokage, pode ainda ficar aqui, já adiantando um pouco o papo aqui, a gente pode até passar um paninho, porque tinha outras zilhões de coisas acontecendo. Agora, nesse arco, era só aquilo. Então a gente ficava preso junto dos personagens, o Naruto tava preso, o Sasuke tava preso lá nos cristais de gelo, tava o Kakashi preso, tava a gente preso com isso, que a coisa não conseguia andar. Preso porque a situação não andava. Eles dois não andavam. Essa é a metáfora que eu queria fazer aqui. Não andava a coisa pra frente, assim. É a única coisa assim, que eu tenho a reclamar em si. Realmente, o ritmo é bem lentinho ali. Até eu tinha esquecido o quão lento era o ritmo que tinha ali na Batalha da Ponte. Porque, meu Deus do céu, a morte do terceiro Hokage é lenta. Mas é que nem você falou, meu amor. Tem todo um contexto, tem um monte de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, que daí faz com que a gente acabe relevando a situação de demorar a morte dele lá, porque daí tem até um pouco de diálogo dele com o Orochimaru, e daí o Orochimaru vai lá com o dedinho. E o terceiro Hokage vai lá e com a mão embaixo e tenta puxar lá, enfim. Ali não, ali é só enrolação e muita cena parada. E falando em cenário e personagem parado, a gente tem que falar de uma personagem. Essa que é a bichinha, coitada. Caraca, que dó da Sakura. Mas que dó da Sakura nesse episódio, não. Nesse arco, porque a bichinha, ela foi ressaltada como a que mais teve o perfeito domínio da concentração do chakra ali nos pés. E aí eu te pergunto, do que serviu? Do que serviu o arco? Ela ficou... Na verdade, eu sei para o que serviu. Para ela se concentrar ali no local onde ela estava na ponte e não sair de lá e fazer mais nada. Essa é a minha teoria. Isso aí. Ela é tão concentrada que ela se concentrou tanto e não conseguiu fazer mais nenhuma outra coisa. Ela não saiu do lugar. Concentrada demais. Tenho dó da Sakura, porque ela é apresentada como uma ninja que ela é muito boa. Na academia teve notas excepcionais e tudo mais, né? Tipo, ela era uma exímia ninja, pelo menos pro padrão da academia. Daí vai começar os treinamentos, ela demonstra um excelente controle de chakra, tudo mais, aqui no clássico pelo menos, né? No Shippuden também ela tem um excelente controle de chakra, mas não desenvolve. Ela é a primeira a conseguir chegar no topo, pelo que a história relata, né? Da árvore, e só. Chega na hora de lutar, não tem nenhum desenvolvimento, ela não aprende técnicas, não vai. Até no exame Chunin lá, que a gente tava conversando, né? Tu vai ver o Naruto já, por mais que ele não soubesse técnicas muito novas, ele já tinha o Kagebushin, o Sasuke tem os estilos de Katun dele, tem os lançamentos de Shuriken, e a Sakura só usava Bushin no Jutsu. E ela ainda adiantando aqui, no exame Chunin, ela acaba que fica muito presa, né? Já que ela não conseguiu ser aprovada, ela ficou muito presa ao Sasuke, né? Tudo bem, faz sentido ela ficar preocupada com o cara que tá praticamente, né, com a maldição lá, podendo morrer, sei lá, e ela fica preocupada com ele. Só que, ao mesmo tempo, você fica, putz, cara, é uma coisa que soma uma coisa na outra e, no fim, não vai pra frente nem um pouco mais. Ficou um mês ali, um mês pro Sasuke treinar, um mês pro Naruto treinar e evoluir pra próxima etapa do exame Chunin. A gente já tá até desconversando aqui do tópico principal. Mas daí a Sakura não mostra ela treinando. Porra, não é porque ela não passou que ela não tem que treinar. É justamente o contrário. Por não ter passado, tem que treinar mais. Pra deixar de ter monte. Pra conseguir mostrar que evoluiu. Pra estar pronta pra próxima. Não. Vamos sentar aqui. E ela é mulher, ela não pode coçar o saco. Mas vocês entenderam. Então essa foi a primeira missão de fato no Naruto para ele conhecer o mundo real. Por enquanto ainda estava muito na fantasia, no treinamentozinho e tal, por mais que ele tenha o sofrimento dele de infância, mas se tratando do mundo ninja em si, essa foi a primeira experiência dele e que já teve uma reviravolta muito grande, né, com a participação do Zabuza, que não era um cara que era para estar lá, porque ele era um cara muito elevado para aquele nível de missão. Então
já causa um nível de periculosidade, né? Um senso de urgência tremendo quando a gente vê esse personagem aparecer junto do Haku também. E aqui vamos falar sobre esse arco em si. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre o tamanho da ponte. A coisa mais importante que a gente pode comentar aqui desse arco é o tamanho da ponte. Porque a ponte que depois a gente vê no finalzinho do arco que era muito menor do que parecia, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiquei pensando assim, caraca, mas durante o arco a gente vê uma ponte que parece tão quilométrica, parece tão extensa, e que talvez isso tenha sido colocado de propósito para a gente refletir e a gente entender da seguinte forma, que aquilo para aquelas pessoas era muito importante. Então, traduzindo, seria muito grandioso a construção, muito grandiosa a construção daquela ponte. Então, era algo maior do que parecia. Eu acho que ela também parecia não só maior do que parecia na questão de grandiosidade, mas também no quão perigoso era tentar construir aquela ponte. Era tão perigoso que ela parecia ser maior do que ela realmente era. É tipo quando tua mãe tá pra chegar em casa e você não fez o serviço de casa direito ainda. Porra, o tempo parece que passa muito rápido. E daí tu tem que correr atrás pra conseguir fazer as coisas acontecer e não vai dar tempo porque o tempo tá acabando. Mas agora a relação do Zabuza e do Haku. O que você achou disso? Você acha uma boa? Você consegue se afeiçoar pelos dois personagens, pela relação dos dois? Eu gosto dos dois. Eu acho que é mais pelo final, né? Pelo contexto final lá, eu acho que é muito bonitinha a relação deles dois, como foi desenvolvida. O final foi mesmo. O final, na verdade, foi o ponto que me convenceu, sabe? Porque a gente vê todo o passado deles dois, né? Do Zabuza sendo a única pessoa que estendeu a mão pro Haku, e o Haku ele dedicando a própria vida, né? O objetivo de vida dele acaba sendo o Zabuza, se dedicar ao Zabuza, servir a ele, proteger ele. E, de certa forma, isso acaba sendo uma forma de usar o personagem, né? O Zabuza, ele claramente, desde o começo, falava, olha, eu quero usar você. Eu quero usar você, e o Haku, mesmo na perspectiva dele, fala, tipo, tá bom, eu só quero ser salvo. Eu só quero alguém que pareça, pelo menos, me importar comigo. Então, acaba que a gente vê no final desse arco essa transição, né? Na verdade, a gente vê a real importância que o Haku ele tinha pro Zabuza, né? Essa relação que eles dois construíram, que até aquele momento só parecia ser realmente algo que era o Zabuza usando o Haku a serviço dele pra ajudar ele, e no fim a gente vê que não é bem assim. Quando o Naruto ele joga pra fora e fala assim, como é que você tem coragem? Esse seu amigo está morto e você não derrama uma lágrima? Caraca! Aí ele olha pra cima assim. Aquilo arrepia. Nossa, aquela é uma cena... Eu acho extremamente bem trabalhada. É muito bonito. Como o Naruto se sente e tudo mais. Porque, querendo ou não, ele é uma criança. Ele tem 12 anos ali. E tem sentimentos. E talvez justamente pelos Zabuza, pelo Kakashi já serem mais velhos, por estarem no mundo ninja há tanto tempo, eles tentam não demonstrar tanto isso. Porque é o que existe uma das leis ninjas, né? Até comentado no próprio anime, que não pode chorar. E eu acho que eles acabam levando isso tão ao pé da letra que não conseguiam demonstrar o sentimento. Mas quando o Naruto ele briga com os Zabuza, vamos colocar assim, dá um estalo na cabeça dele e ele percebe que não é tão preto no branco assim, que a gente, acima de tudo, nós somos seres humanos. Mas isso que você falou agora no finalzinho fez muito sentido. A palavra ser humano. A palavra ser humano, porque a gente vê, por exemplo, os personagens eles sendo tratados como máquina, eles se tratando como máquinas até pela própria lei, né? Então, eles acabam que eles não podem chorar porque eles precisam naturalmente conseguir racionalizar em cima de situações de vida ou morte. Então, isso é natural, é completamente compreensível que seja assim porque é uma necessidade. Eles não podem se desesperar no meio de situações como essa, eles precisam pensar friamente para conseguir assim, né, resolver a situação. Só que primeiro de tudo, antes deles serem ninjas, eles também são seres humanos. Esse é o principal ponto aqui. Caraca, falei bonito aqui agora. Porque todo ser humano precisa chorar. É uma necessidade humana. A gente precisa chorar, a gente precisa colocar as emoções pra fora. E isso é colocado em xeque no finalzinho desse arco, né? Com a Sakura, depois da resolução do conflito ser resolvido, né? Finalmente, o velhinho dizendo pra ela que ela agora poderia chorar. E ela podendo chorar pro Sasuke. Aquilo é bonito. Aquilo foi bonito. Mas assim, é muito fácil a gente ver, por exemplo, isso acontecer, isso sendo reproduzido com os heróis, por exemplo, os mocinhos. Por exemplo, você pode chorar e etc, né? Mas
Você fazer isso com um vilão, por exemplo, acaba sendo um pouco mais corajoso, né? Porque era alguém que até então era uma pessoa do mal. Então a gente vê, por exemplo, o Zabuza sendo colocado nessa situação onde ele também é um ser humano, humaniza o homem. Uma frase que eu adoro, né? Humaniza o homem de um jeito que só aí me convenceu. Só aí que eu falei, caraca, realmente agora o negócio ficou bonito. E além disso, né, depois, além de humanizar ele naquele momento, né, tem também o fato dele querer se vingar do próprio Gatô logo em seguida, né? Então também faz parte das emoções dele querer vingar o Haku, por exemplo, né? E também, além disso, depois, quando ele tava pra morrer, pedir para ser colocado deitado do lado do Haku. Aí foi uma tríplice, foram a trindade que conseguiu aí ferrar com o psicológico. Aí realmente me convenceu, o negócio ficou bonito de verdade. Eu acho que o Naruto ele se destaca justamente por isso também, né? Se tu for ver aqui nesse arco inicial do Zabuza, por mais que ele seja bem enrolado no início, acaba sendo meio anticlimático. Geralmente o que a gente vê é o vilão sendo derrotado e acabou. O vilão perdeu, os mocinhos ganharam e deu. E o que eu acho interessante em Naruto é justamente isso, né? Por exemplo, uma coisa que a gente costuma ver nos animes no geral é o mocinho derrotando o vilão e o vilão ele terminando como malvado, sendo preso, sendo qualquer outra coisa, mas ele continua sendo mal. E aqui não, foi justamente o contrário. É tudo isso que você falou e um pouquinho do que eu falei lá no iniciozinho, que humanizaram ele, falaram que não é tudo tão do preto no branco assim, né? Existem os dois lados, tem como a pessoa... Ele era um cara mau, mas ainda assim existe bondade no mal. Então o Naruto nesse final ele se pergunta, né, o que é ser um ninja? Porque ser um ninja, se pra ser um ninja eu preciso ser isso, eu preciso me transformar numa máquina, eu não quero ser. Eu quero ser alguém que tem empatia, até mesmo com o vilão do arco. Caraca, hein? E ele acaba tendo empatia com o vilão do arco depois que os dois começam a chorar ali, né? O Zabuza, ele acaba desenvolvendo muita personalidade do Naruto nesse quesito, né? Que é com os Zabuza, querendo ou não, que também que o Naruto descobre como que o mundo ninja funciona, que existe morte. E em Naruto é uma obra que ocorrem bastantes mortes. Por mais que não ocorra muitas mortes de personagens principais, mortes ocorrem. E até pro desenvolvimento do Naruto, você falou agora que faz muito sentido porque define, consolida por completo quem é o Naruto. A gente finalmente entende quem é o Naruto na prática no mundo real. Ele vai ser aquele moleque empático que vai até mesmo tentar, não necessariamente converter o vilão, né? Converter o vilão pro lado do bem, mas ele vai ter pelo menos um nível de empatia. É claro que no começo ele se revoltou ali com os Zabuza, aparentemente não se indignando com a morte de um amigo, mas a gente vê que não é bem assim. Depois que o Zabuza ele coloca os sentimentos dele pra fora, os dois eles se enxergam ali, né? Os dois eles sentem as emoções, todos eles ali, eles se permitem sentir. Até se tu for ver lá na luta contra o Gaara, o Naruto ele começa a lutar com o Gaara, não com o objetivo de convencer o Gaara a ser que nem ele, a falar, eu já senti a sua dor, eu sei como é ruim estar nesse lugar, que todo mundo faz essa brincadeira ali com o Naruto, né? Mas justamente porque ele quer salvar a Sakura, que estava correndo perigo, e por causa disso, o Gaara mesmo percebe, sem o Naruto tentar convencer o Naruto, só quer salvar a Sakura. E daí o Gaara acaba percebendo que o Naruto era forte, não porque ele lutava por si mesmo, e sim porque ele lutava pelos outros. Daí, às vezes, ele acaba convencendo os vilões, vamos chamar... os vilões, não, o Gaara não era o vilão do arco, querendo ou não. Mas ele acaba entendendo por que o Naruto é forte, não porque o Naruto já esteve no lugar dele, sim porque, mesmo o Naruto já estando no lugar dele, ele se tornou forte porque ele defendeu as pessoas quem ele amava. E é isso que a gente pode ver na obra, né? É o amor, se tu for ver, o que acaba sendo bem desenvolvido e a gente consegue perceber que a Haku ensina pro Naruto, né? Que ele só vai ser verdadeiramente forte quando ele tiver alguém pra proteger. Agora, o Haku, ele foi um personagem, a princípio, aparentemente apresentado como uma personagem feminina, a gente depois descobre que é um homem. E eu fiquei me perguntando qual seria exatamente o propósito disso na história, sabe? Se tinha algum propósito, além do, por exemplo, o clichêzão que a gente costuma ver, né? Mulher de pau! Mas, na verdade, ele é tratado como um homem. Só que ao mesmo tempo em que isso é apresentado pra gente, e até tem uma certa comédiazinha com o Naruto, né, se confundindo no começo, que é até engraçadinho, mas além disso, depois, isso é tratado como uma coisa assim, tipo, tá, completamente ignorada praticamente, né? E eu fiquei me perguntando se o Kishimoto, ele fez, qual foi as intenções do Kishimoto em colocar
esse personagem dessa forma. Eu acho que não foi nenhuma intenção não, na verdade, porque o mangá ele é bem antigo, o anime foi serializado em 2000. Eu acho que essa pauta mais militância maior começou a acontecer mais pra agora, né? Eu acho que era apenas mérito de comédia mesmo, pra poder dar risada, porque querendo ou não é algo que quando a gente vê fica tipo, é engraçado. Não tem como falar que não é engraçado, porque é engraçado. Pois é, eu fiquei me perguntando isso, sabe? Porque não foi aquela comédia tão escrachada assim que daria pra ser colocada, sabe? Eu senti um pouco de sutileza nisso, um pouco mais de naturalidade, principalmente com a reação do Haku. Não, tipo, eu sou homem, é isso aí, tipo, sabe? Eu sou garoto. A propósito, eu sou garoto. Então, tipo, ficou um negócio sutilzinho que eu fiquei pensando, eu achei um tom interessante de se abordar esse assunto, sabe? Independente de ser ou não, de fato, trans o personagem, mas tanto que nem é esclarecido isso, em momento algum, pelo menos no anime, mas eu fiquei me perguntando se precisava necessariamente algo ser discutido em relação a isso, sabe? Porque quando a gente tem um tema, por exemplo, uma pauta importante, a gente geralmente espera que seja discutido, por exemplo, dentro do mangá ou dentro do anime, mas nesse caso foi algo meio que tangencial. Ficou tipo lá, sabe? Ficou lá e o personagem acaba que tem tantas outras coisas a oferecer que acaba que esse é o motivo, acredito eu, que essa pauta, né, esse tópico em relação ao personagem acaba ficando de lado, porque no fim das contas não é o que importa, sabe? Eu acho que a sutileza com que o personagem foi tratado acaba se somando meio que com a naturalidade da reação do personagem e a naturalidade com que isso é tratado na obra. Tipo, olha, é um personagem, ele parece uma garota e teve a piadinha no começo, natural, mas tipo, deu, sabe? O personagem agora vai ser desenvolvido de outras formas. E ele foi tratado com essa naturalidade que eu achei muito maneiro. Isso que a gente está discutindo, por exemplo, tratar com naturalidade não significa necessariamente ignorar o problema. Não significa ignorar o problema. Caraca, eu falei bonito agora. Falou bonito, pode até colocar isso daí no vídeo, não tem problema não. Significa tratar com naturalidade, significa tratar com naturalidade, não significa fingir que não existe. Significa tratar todos como iguais. Galera, esse foi o arco do Zabuza. Muito maneiro falar sobre ele. Tô ansioso pro próximo já, né? Que começa o exame Chunin. Que a gente até terminou de assistir já, mas vamos ver se sai umzinho por semana. Vamos tentar. A gente já tá aprendendo o Rasengan agora. Já tô já nessa parte, já que tá aprendendo o Rasengan. E a gente ainda tem que comentar todas as etapas do exame Chunin. Então, galera, lembrando, quem não é inscrito, para se inscrever no canal e quem quiser ajudar compartilhando esse vídeo com o seu amigo fã de Naruto também, fanboyzinho de Naruto, para ajudar o canal a crescer, vai ser muito maneiro, porque assim motiva a gente a continuar trazendo esses vídeos, beleza, galera? Até a próxima. Paula, pode dar o tchau. Tchau. Pronto. Eu não sei mais o que falar, acabou, é isso aí. Tchau.